Convido você a abrir a sua Bíblia também para a nossa meditação na palavra do Senhor que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 16. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 16. Dá um tempo para que os irmãos possam encontrar aí na sua Bíblia, para que todos possam acompanhar, desfrutar desse momento de leitura da palavra do Senhor. Quem achou aí vai dando ok para a gente ver quantos irmãos acharam. Okay. Não esquece, vai compartilhando aí, convidando pessoas. Se Deus quiser, esse isolamento há de acabar em breve. Todos nós estaremos bem em nome de Jesus. E é bom estarmos aqui, mas é muito melhor estarmos juntos na comunhão dos santos. Ok, queridos? Vamos ler então. Acho que já deu um tempo suficiente para os irmãos acharem. Os irmãos são bons de Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai, mais uma vez nós lemos a palavra do Senhor e mais uma vez, Senhor, nos alegramos de termos esta liberdade, de termos a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para estudar, meditar, refletir na tua palavra. Pedimos a tua bênção, a iluminação do teu Espírito, a capacitação, unção e graça, para que possa estar compartilhando a palavra do Senhor e que, ó Deus, no momento em que a palavra do Senhor estiver sendo ministrada, o teu Espírito, que é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso professor por excelência, possa estar, ó Deus, iluminando cada coração, abrindo entendimento, trazendo lucidez, ó Deus, e ouvidos de discípulos para que possamos obedecer a tua voz. Aplica essa palavra no coração de cada ouvinte e edifica o nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre a edificação da casa do Senhor. Que Davi, pai de Salomão, muito antes de Salomão, já queria construir para o Senhor. Ele tinha motivações corretas diante de Deus. E ele disse que ele habitava em palácios, porém Deus habitava em tendas. E que ele queria então construir o templo para o Senhor. No entanto, Deus não permitiu que o templo fosse edificado no período de Davi, mas Deus permitiu então que Salomão, seu filho, edificasse o templo. E o que Deus fala para Davi, porque a mão de Davi havia derramado muito sangue. E não que Davi não pudesse ser feito isso, embora Deus já aceitava a própria vida de Davi quando o chamava do homem segundo o seu coração. O homem tinha experiência com Deus. Mas mesmo que ele tivesse bom propósito e quisesse glorificar a Deus e boas intenções de construir o templo para Deus,
Deus ainda assim não havia permitido que Davi edificasse esse templo. Há muitas coisas que nós gostaríamos de estar fazendo para Deus, que propomos em fazer em nosso coração, intentamos fazer no nosso coração para Deus, mas ainda não é o determinado momento. Ainda não é o determinado tempo e muitas vezes aquilo que queremos fazer, ainda que esteja carregado de boas motivações, de boas intenções, Deus talvez queira que outras pessoas façam. Nós vamos ver isso muito claro na própria pregação, na edificação, na consolidação e crescimento do Evangelho, quando a Bíblia diz que um planta, outro rega, no entanto Deus dá o crescimento. Fato é que Deus não permite e não permite que Davi construísse esse templo, mas dá a honra. E de certa forma Deus honra Davi quando permite que o seu filho Salomão construa o templo ao Senhor. A edificação do templo tinha alguns aspectos importantes que o templo tinha. O significado para os israelitas era semelhante ao significado que tinha também, a importância que tinha a cidade de Jerusalém. Primeiro, que o templo simbolizava a presença e a proteção de Deus. Ali estava no templo a arca. E a arca sempre representou a presença de Deus e a proteção de Deus. Todas as vezes que o povo conduziu aquela arca do Senhor com sabedoria, com temor e dentro dos critérios que o próprio Deus havia estabelecido, a presença de Deus sempre foi constante e não apenas o fato de levar da forma em que Deus havia estabelecido, sobretudo quando o povo tinha comprometimento com Deus. Amava e honrava a Deus. Então a presença de Deus era constante e também a proteção de Deus, de forma que Israel vencia todas as batalhas. Mas o contrário também era verdadeiro. Todas as vezes que Israel abandonava o Senhor e tratava as coisas de Deus de forma leviana, então vinha as nações, muitas vezes Deus levantava nações como vara de disciplina para corrigir o seu povo. E não apenas isso, Deus trazia através de seca, Deus trazia através de produzir uma infertilidade na terra, de forma que a terra não produzisse, e através de pestes, de pragas, que muitas vezes acometia o povo de Deus, por causa da rebelião e por causa da dureza do coração do povo. Então, Deus permite, agora Deus honra a Salomão, e Salomão consegue então a construir esse templo. Então, como eu disse, há alguns aspectos, eu quero citar pelo menos 2 aspectos, da importância do templo, o que significava o templo, e tinha o mesmo significado que a própria cidade de Jerusalém, a cidade santa. Primeiro, que simbolizava a presença de Deus e a proteção de Deus. Segundo, o templo também tinha uma representação muito importante, porque o templo representava a redenção de Israel. Por quê? Porque ali, diante do altar, tanto nos cultos diários que eram oferecidos pelos sacerdotes, havia expiação pelo pecado e a restauração e a reconciliação com Deus. Então era um ato de graça e um ato redentivo. Representava sim, o templo representava também, tinha um significado importante para a nação de Israel, porque representava também a redenção, a identidade espiritual e o relacionamento que tinha por causa do sacrifício diário e também aquele sacrifício anual que uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava ali no lugar santíssimo e oferecia sacrifício e expiava o pecado do povo. Então, o templo também tinha esse significado e dentre outros significados. Sobretudo a grandeza de Deus, a majestade de Deus, porque esse templo foi construído de forma majestosa. E o que tinha de melhor, de metal, era produzido. E depois que Salomão edifica o templo, traz o ouro e a prata e todos os utensílios da casa de Davi, que pertencia a Davi, e coloca então no templo. E diante desse ato voluntário, diante desse ato que Deus havia permitido e que foi construído com motivações corretas, a mão de Salomão, e lembrando que no período de Salomão houve muita paz em Israel, foi o período que Israel mais teve paz. E lembrando que a mão de Salomão, ao
propôs no seu coração de seguir o sonho do pai e o propósito que Deus havia dado dele construir, e ele constrói conforme Deus havia estabelecido, Deus se alegra. E quando ele apresenta esse templo a Deus e constrói o templo, a Bíblia diz que Deus encheu aquele lugar com a sua glória. Então, significa mais uma vez, aqui testifica mais uma vez o que eu disse, que o templo tinha um significado da presença e da proteção de Deus, porque quando Salomão edifica, a Bíblia diz que o lugar se encheu da glória do Senhor. E Deus se fez presente naquele lugar. E havia uma importância muito grande, como um semelhante a Jerusalém, porque ainda que as pessoas que adorassem a Deus estivessem em terras distantes, eles se voltavam para o templo que estava ali, que foi colocado no monte, construído sobre o monte Sião, e ali mesmo, em direção àquele lugar, o povo estendia suas mãos e glorificavam a Deus. E Deus se alegrou. E a Bíblia diz que, por causa da postura de Salomão, da atitude de Salomão e da motivação de Salomão, não foi apenas próspero a edificação do templo, mas também, quando ele tinha a proposta no coração de edificar a casa do Senhor e se preocupava em fazer o melhor para Deus, a Bíblia deixa claro que também ele tinha êxito, ele tinha prosperidade, era próspero na construção da sua própria casa. Então fica evidente que quando nós nos dispomos para abençoar e para fazer a obra de Deus, Deus abençoa a nossa casa. Agora, quando nós invertemos as coisas e queremos cuidar só da nossa casa, nós não prosperamos, nós não vamos adiante. E as coisas de Deus também ficam para trás, esquecida, abandonada. E Deus é digno de toda honra e toda glória. Nós estamos aqui falando agora no sentido do Novo Testamento, ou trazendo a ideia do Velho e do Antigo Testamento para o Novo Testamento que diz respeito a templo, porque isso mudou. Deus agora não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita em nossos corações, em nossas vidas. Nós somos o templo de Deus, a morada do Altíssimo. Portanto, queridos, em todos os aspectos, eu quero dizer o seguinte: quando você se propõe para fazer algo para Deus, aquilo que Deus impôs no teu coração, e você faz com zelo, e você quer fazer o melhor, consequentemente você prospera na sua casa. Olha o que diz o versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, a própria casa dele. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Então, quando você faz o melhor para Deus, consequentemente, você é abençoado por Deus. E aí, queridos, a Bíblia diz que Deus se alegrou e a glória de Deus se encheu aquele lugar. E Deus, de noite, apareceu a Salomão e lhe fez ouvir. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Queridos, não tem nada melhor do que quando nós nos empenhamos em fazer, ou edificar, ou construir, ou empreender alguma coisa para a glória de Deus, e que no final de tudo dá certo, e que Deus se alegra, e que Deus desce até nós, e que Deus diz que recebeu aquilo como oferta. Porque tudo que fazemos para Deus, não fazemos atrás de aplausos, de tapinha nas costas, de reconhecimento. Porque quando nós fazemos para Deus, quem precisa reconhecer é Deus. E às vezes nós fazemos muitas coisas e aí nós precisamos cuidar do nosso coração, que a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque talvez muitas coisas que nós empreendemos a fazer e falamos que é em nome do Senhor e que reivindicamos que é para Deus, muitas vezes a motivação ela é totalmente deturpada. Queremos que as pessoas reconheçam, queremos que as pessoas aplaudam, queremos que as pessoas aceitem aquilo como algo que fizemos e reconheçam e venham nos dar tapinha ou reconhecimento. E aí, queridos, quando não recebemos tapinha de pessoas ou reconhecimento de pessoas, aí nós não queremos mais fazer. Quando terminamos de fazer um projeto ou trabalhamos para Deus e não temos o reconhecimento das pessoas e o nosso coração se entristeceu, nós precisamos aí agora parar e perguntar: por que meu coração se entristeceu? Porque as pessoas não reconheceram o meu trabalho. Porque talvez eu fiz para que as pessoas reconhecessem. Quando eu faço preocupado em Deus, eu não me preocupo. Seria muito bom se as pessoas reconhecessem, mas se não reconhecer, não tem importância.
Porque aquilo que faz para Deus, a melhor aprovação é a aprovação de Deus, e Salomão teve aquela aprovação de Deus. E então Deus disse: olha, Salomão, se tudo continuar dessa forma, se você conduzir temendo a Deus, seguindo a Deus e cumprindo os propósitos de Deus e obedecendo os meus preceitos, tudo que você fizer, Salomão, então a terra continuará em paz e Deus continuará abençoando. Mas ele diz o seguinte: se porventura eu cerrar os céus, se porventura eu enviar gafanhotos e esse destruir a terra, e se porventura eu enviar pragas, a pestes ao meu povo, se porventura eu fizer isso, é claro que quando Deus diz isso, Deus não está falando que ele iria fazer simplesmente por fazer. Porque se nós estudarmos toda a história do povo de Deus, todo o movimento de Deus na Bíblia, Deus sempre se levantou assim contra o seu povo, quando o povo abandonou o Senhor, quando o povo virava as costas para o Senhor e não temia a Deus e viravam as costas para Deus, e seguiam a outros ídolos e viviam um declínio moral, viviam um declínio espiritual, vivia uma vida de indiferença para as coisas de Deus. E a punição que sempre Deus usou para corrigir o seu povo foi seca, tá certo? Depois, não uma ordem propriamente dita, foram secas que Deus mandou sobre o povo, foram gafanhotos, a infertilidade e a improdutividade da terra, de forma que eles não colhiam. Deus enviava muitas vezes pragas, doenças, enfermidades, para que o povo pudesse, nesse período de crise, nesse período de instabilidade, nesse período em que Deus visitava o seu povo, corrigindo, disciplinando, o povo pudesse refletir o caminho que havia andado e como havia abandonado a Deus. Esse tempo de crise, quando Deus enviava seca sobre a terra, quando Deus enviava esterilidade sobre a própria terra e ela se tornava infrutífera, improdutiva, ou que Deus enviava pestes, não era porque Deus queria puni-los no sentido de matá-los e exterminar aquele povo da terra. Porque Deus tinha uma história com o povo de Israel, Deus tinha uma história com o seu povo, e Deus tinha promessas. E Deus é o Deus de aliança. E Deus não apaga aqueles com quem ele tem aliança. Deus não anula a sua aliança com o seu povo. Mas Deus corrige o seu povo quando este não cumpre a parte da aliança. E o que Deus estava dizendo a Israel era que traria sobre o povo tudo isso se o povo virasse as costas, se o povo andasse em idolatria e abandonasse o Senhor. Aí então ele vai dizer o seguinte, no verso 13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que não consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Aí ele vai usar no verso 24, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então ele está mostrando uma situação que quando o povo segue a Deus e quando o povo teme a Deus, quando o povo busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e honra a Deus, Deus não manda essas pragas sobre uma nação. E o texto aqui nos mostra então algumas condições que levam o povo a sofrer danos, uma nação que pode entrar em declínio, uma nação que pode entrar em estado de calamidade, uma nação que pode estar entrando em estado de miséria. E muitas vezes nós, com olhos naturais e humanos e céticos e racionais, muitas vezes associamos o que vivemos nos dias de hoje como se fosse fruto do acaso, como se Deus não estivesse sentado no trono e fosse Senhor da história. Não. Isso que tem acontecido tanto na época bíblica, como aconteceram há muitos anos atrás, há séculos atrás, e como acontece, como hoje nós estamos vivendo nesse período de crise e provavelmente uma desestabilidade de saúde, uma desestabilidade emocional por causa disso. Nós vamos ver pessoas hoje mudaram o seu discurso nas redes sociais, no WhatsApp, mandando orações, mandando preces, mandando tantas coisas. Nós vamos ver também ali na TV, ou até mesmo em vídeos que são lançados,
comunidades inteiras em prédios cantando os hinos de louvores a Deus. Porque nesse momento de comoção nacional, no momento de crise nacional, por que Deus traz então essa punição seca, a esterilidade sobre a terra, ou talvez a pestes sobre a terra, como enfermidade, como esse vírus que tem propagado de uma forma exponencial e de uma escala aí sem precedente. Então nós temos visto que isso é uma permissão de Deus para que o povo reflita o caminho que tem andado, para que o povo possa olhar o seu estado e como tem tratado Deus, e o que tem sido como prioridade em sua vida, e como nós devemos nos portar diante de uma situação dessa. O texto nos propõe a cura de uma nação. O texto nos dá uma saída. O texto nos diz que mesmo que Deus mande isso, não é o final de todas as coisas. Porque Deus, quando manda algo sobre a terra, ele tem um propósito. E Deus muitas vezes usa também catástrofes naturais. Usa a própria natureza para disciplinar o povo. Porque muito povo, muitas pessoas não buscam a Deus e não têm reconhecido quem é o seu benfeitor, quem é o autor da sua vida, quem dá-lhe saúde para trabalhar, quem dá o próprio emprego, ou que dá a habilidade, a capacidade de exercer qualquer função. É Deus quem provê o pão, é Deus quem provê o sustento. Mas os homens muitas vezes esquecem de Deus e tornam-se soberbos, tornam-se arrogantes, querendo fugir do seu estado original, que é depender de Deus, para se tornar próprios deuses e senhores das suas vidas e querendo viver uma vida alheia a Deus. Então, qual o propósito de um sofrimento? Qual o propósito de uma crise estabelecida em uma nação, em um país? O porquê de determinadas enfermidades que muitas vezes gera uma comoção nacional? Primeiro, o texto vai nos mostrar que Deus quer que o povo reflita o caminho em que está andando, o caminho em que tem andado. E nesse período é o período de reflexão. Esse momento que estamos reclusos nas nossas casas é o momento que temos a oportunidade e que não há desculpa de dizer que não temos tempo de buscar a Deus. Porque temos trabalho de dia e de noite, embora você e muitos estejam trabalhando em casa, nós temos mais tempo para Deus. Hoje não há desculpa para se dizer que não temos tempo para Deus, para fazer uma oração, para ler uma Bíblia. Hoje quase todo mundo tem uma Bíblia. Quem não tem uma Bíblia pode entrar aí na internet e baixar uma Bíblia online. Então hoje não existe desculpa. Fato é que muitas dessas situações calamitosas que acontecem, dramas que acontecem no universo, situações catastróficas que acontecem no universo, situações de calamidade que existe no universo, têm um propósito. E qual é o propósito? Ficarmos com medo e entrarmos em pânico? Não! O primeiro propósito é olhar para o nosso coração e perguntar como nós temos andado e como temos tratado o nosso Criador. E é isso que Deus diz. Se eu, porventura, cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou que ela seja improdutiva, e mandar praga para o meu povo, ou enfermidades, vírus, HN1, a febre, a gripe asiática e coronavírus e tantos outros que nós temos vivido, se eu enviar sobre a terra, há uma saída. O texto é um texto de esperança. O texto é um texto que ainda não acabou. E essa saída, o texto nos aponta para uma pessoa. É o retorno para Deus. É o retorno para o Senhor das nossas vidas. E ele diz, ainda que eu envie, todavia se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar, queridos? Então, nós vamos ver por aqui que Deus estabelece um quadro de desastre, mas ele mostra uma saída. E nesse quadro de desastre existe um propósito. E qual o propósito? O propósito é reconhecer quem é Deus, é olhar o caminho que temos andado e como temos tratado o nosso Deus. E hoje a nossa nação, não apenas a nossa nação, mas o mundo, vive em um declínio moral, vive em um declínio espiritual. Vivemos dias terríveis.
onde tudo tem aumentado, tudo de mal, irmãos, tudo de mal, queridos. Então, Deus não trará apenas isso, permite que o coronavírus, como outros vírus podem vir, e outras calamidades, como grandes terremotos em grandes escalas acontecem, tsunamis, tufões e tantas outras coisas. Não estou dizendo com isso que Deus usa todos esses fenômenos, mas a Bíblia vai mostrar que Ele é Senhor e Ele é soberano, e não podemos negar a soberania de Deus, porque nada acontece sem que Deus permita. Então, se tudo isso acontece, claro, pela luz das Escrituras, Deus permite todas as coisas. Portanto, a Bíblia também nos traz diretrizes para a cura de uma nação. Nós queremos que a nação seja curada, que o Brasil seja curado desse mal, desse vírus. Queremos. A Bíblia traz direções. E eu não quero ofender ninguém, até acho válido, muitas vezes, a iniciativa que as pessoas têm de colocar no WhatsApp lá, não estou dizendo para você tirar e que é errado, porque não é errado, colocar aquilo, fique em casa, palavras de solidariedade, orações, vídeos que falam sobre buscar a Deus. As pessoas vamos fazer uma oração, vamos fazer uma corrente. E isso eu não me refiro apenas a cristãos, mas também pessoas que ainda não professaram sua fé. E ainda digam que creem em Jesus e que creiam em Deus, mas que ainda não fizeram públicas profissões de fé. Enfim, ou pessoas que tenham a sua própria opção religiosa. Mas nós vamos ver pessoas fazendo exatamente isso. A triste notícia que eu quero dar é que esse movimento não muda uma nação. Esse movimento não cura. Porque isso é superficial. E o caminho para a cura de uma nação, ela não vem de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. E o primeiro passo que a Escritura nos dá é, sobretudo, nos humilharmos diante de Deus. Olha só o que o texto vai nos dizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então é muito mais de ter que estar mandando vídeo. Não estou dizendo que isso é errado. Continuem mandando vídeo, mas isso não cura uma nação. Continue mandando orações, mas isso não cura uma nação. O que cura uma nação é quando as pessoas olham para dentro de si. E ela aproveita esse tempo de calamidade, e ela olha a sua vida espiritual e vê o caminho que tem andado, qual o lugar que nós temos dado a Deus. E aí então, o primeiro passo é nos humilhar. O que seria então humilhar-se diante do Senhor? É prostrar-se diante de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo o nosso estado de pecado. Reconhecendo que somos pecadores. Não adianta eu mandar nenhuma mensagem linda, orações lindas, a colocar no meu status do Facebook, seja do WhatsApp, colocar status, se eu, diante dessa comoção nacional, diante dessa calamidade nacional, se eu não me humilhar, se eu não reconhecer, primeiro como igreja, como povo de Deus, e aqueles que ainda não se seguem ao Senhor, devocionalmente, assim, fielmente, devotamente, não reconheça a sua humildade, a sua humilhação, não se humilhe diante do Senhor e não reconheça o seu estado pecaminoso. Então Deus nos chama para reconhecer o nosso pecado. Humilhar é reconhecer o nosso estado de miséria e dizer que dependemos de Deus. É muito mais do que simplesmente o ato de mandar algumas coisas ou fazer em correntes digitais. Isso é muito bonito, isso é muito bom, isso incentiva, claro, continue fazendo, mas o que mais Deus quer é que olhemos para dentro de nós e humilhemos diante dele. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão. Humilhar diante de Deus é aceitar a sujeição de Deus. E aceitar a sujeição de Deus significa o ato ou efeito de submeter-se à autoridade dele, ou à lei dele. É a aceitação de um estado de dependência. É isso que Deus espera de nós. Que quando acaba essa crise da coronavírus, que vai acabar porque Deus é Deus, ele quando lança ou permite algo, tem início, meio e fim, e é ele que determina e que põe termo à guerra, põe fim à guerra. Isso vai acabar. Mas quando acabar, qual vai ser a sua postura? Continuar o mesmo? Distante de Deus? Indiferença espiritual? Insensibilidade espiritual? Declínio moral? Declínio espiritual? É isso que Deus nos traz. Então, meus irmãos,
Se humilhar diante de Deus é o mesmo praticamente que se sujeitar a Ele, se humilhar é uma aceitação de um estado de dependência dEle. Amém? Então esse é o primeiro caminho para que o Brasil, para que as nações sejam curadas. O povo precisa se arrepender, se humilhar. E se humilhar não é só dizer, eu sou pequeno. É reconhecer como temos sido mal. Porque o mal vem sobre a terra. Não é porque Deus quer que venha. É porque o homem por si só é mal na sua essência. Nós vamos ver que o problema, por exemplo, dos políticos não é essencialmente a política. Mas o maior problema, o que deixa a nossa política podre, corrupta e deficiente, não é a estrutura, não são os sistemas, mas a carência de material humano, a disposição correta no coração. Então, o mal está no coração do homem. O homem pecou e todos estão afastados da glória de Deus. E Deus permite isso para que as pessoas não tenham apenas medo da morte, mas que se arrependam, façam uma autoavaliação e retornem para Deus e busque a Deus. Porque quando essa crise desse vírus, Covid-19, passar, como vai ser a sua vida? Vai voltar a esquecer de Deus? E vai voltar às velhas práticas? Deus conhece. Mas Ele espera que tenhamos uma atitude. E aí a segunda realidade, a segunda diretriz para a transformação de uma nação, para o avivamento e para a cura e restauração de uma nação, precisamos orar. Não só mandar, nós precisamos dobrar o nosso joelho e orar. E sobretudo a igreja. A igreja, nessa fase, ela tem que ser, quando existe uma calamidade em uma nação, é Deus convocando a igreja para sair do seu estado de mornidez. É Deus convocando a igreja para sair do estado de morbidez, de apatia espiritual e clamar, pôr a boca no pó e clamar. Orar a Deus é fazer súplica, é clamar a Deus, prostrando-se diante dele, pedindo que Deus cure a nação, que Deus restaure esse povo. Mas antes de orar, vem o conserto: humilhai-vos diante de Deus. E rogar ao Senhor significa fazer uma solicitação, como se faz a um juiz de tribunal. Quando determina um cumprimento de certos atos que fogem daquela jurisdição solicitada. Quando você vai ali e você não consegue porque foge daquela jurisdição, você vai rogar ao outro juiz. E aquele juiz tem, sim, a legitimidade, a jurisdição e a autoridade de legislar sobre tal causa. Deus tem a autoridade de legislar sobre a sua vida, sobre as lutas e as demandas da nação, sobre a crise que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, rogar a Deus é o mesmo que se apresentar diante de um juiz ou de um tribunal e fazer uma petição para aquele que tem a jurisdição legalmente de mudar a sentença. E Deus pode mudar a sentença do Brasil, mas Ele espera da sua igreja. Amém? Buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus não é apenas um momento de luta, de crise ou de escassez. Buscar a face de Deus é buscar, é algo, a ideia do texto original é descobrir, é você descobrir o rosto. Caiu? Uhum. O Face está continuando, nós vamos continuar aqui no Face, né? Só aguarda um momentinho. Aqui o Instagram caiu, nós estamos caminhando para o final. A Jeane já está reconectando e retomando a live aí. Tá difícil? Você apertou a fotinha lá em cima? Apertei. Aí. Eu salvei no Story. Onde que eu clico aqui? Abre outra live. No Story? Não. Você sai. Vai lá em cima, tem aquela fotinha lá na pasta da igreja. Sim. Ok? Tá. Entrou a câmera? Entrou. Vai ao vivo lá e clica novamente. Aí nós vamos retomar aqui, queridos. O Face está de pé aí? Funcionando? Tá. Peço um pouquinho de paciência aos irmãos. Aqui é assim. Ao vivo. Não, ele não dá opção, não.
Nós que fizemos a outra vez. Lembra que caiu? Mas Entrou a câmera? entrou, mas só que eu salvei no Story. Não, meu filho, você tem que abrir outra coisa. Esquece esse. Abre uma nova live. Ah, tá. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. É isso que eu estou dizendo. Ok, pode dar aqui. Recapitulando, nosso Instagram voltou. Agradeço a paciência dos irmãos do Face. Nós estamos caminhando para o final. Então, nós estamos falando sobre as diretrizes para a cura de uma nação. E eu tenho dito que não adianta, isso é importante. Continue mandando, fazendo orações, preces, mandando palavra de incentivo. Mas Deus quer muito mais que isso. Tem muita gente fazendo isso porque está com medo. Mas quando Deus traz uma calamidade ou permite uma calamidade sobre nações, ou numa escala universal, Deus espera muito mais de que as pessoas busquem a Ele porque estão com medo das consequências. Mas Deus quer que as pessoas olhem para dentro de si, se humilhem e reconheçam os seus pecados. E aí se corrijam diante de Deus e assumam o seu compromisso diante de Deus. Então essa é a primeira diretriz que o Senhor nos dá para a cura de uma nação. Queremos que o Brasil seja curado? A igreja precisa se humilhar, buscar a face do Senhor. O povo precisa buscar o Senhor. Depois, precisamos orar, orar, orar e orar. Orar sem cessar, buscar a Deus todo tempo. Nós vamos ver que através da oração, Deus opera milagres. Deus faz grandes coisas. Queridos, é uma arma poderosa que Deus nos deu. Sobretudo, antes de qualquer coisa, a oração mudar a circunstância, a oração tem o objetivo de nos ligar com Deus, de nos deixar próximo de Deus, de dialogarmos com Deus. É um meio de graça que Deus nos concedeu para que pudéssemos conversar com Ele através da oração e através da sua palavra. Mas a oração também, nós apresentamos, diante desse diálogo, apresentamos as nossas ansiedades, as nossas dores, os nossos temores, as nossas dificuldades e demandas. E Deus age através de uma oração de fé. E a igreja é chamada por Deus para fazer essa oração. Então, quando a calamidade vem sobre uma nação, não esqueça, Deus está convocando a igreja para sair em oração e em clamor, para sair da sua zona de conforto e clamar o nosso Deus. A terceira diretriz ou condição que Deus estabeleceu para que uma nação seja curada, para que o Brasil seja curado, é voltar-se para Deus, é buscar o Senhor. E o texto estava dizendo antes da live cair, que a ideia do texto é descobrir o rosto, é você olhar Deus face a face, é você estar diante de Deus, buscar a Deus, andar com Deus, desenvolver comunhão com Deus. Não é buscar a Deus apenas, como muita gente, infelizmente, não temos, claro que não temos a capacidade de julgar, mas parece que muitas pessoas estão aí falando em nome de Deus apenas com medo. Mas quando isso acontece, Deus tem um propósito, e o propósito é aproximar o ser humano dele, aproximar a criatura do Criador, que ama. Deus é amor, Deus nos ama. E mesmo que Ele nos corrija, tem propósitos bons, sobretudo de nos ganhar, de nos recuperar, de nos trazer de volta a lucidez e a razão. Então esse período que nós estamos vivendo, de calamidade nacional, não apenas nacional, mas numa escala universal, é o tempo que Deus está nos dando, é oportunidade de olharmos para dentro de nós e mudar se temos buscado a Deus ou buscado os nossos próprios interesses. Se nós estamos em primeiro lugar ou se Deus está em primeiro lugar. Mas Deus disse, se eu trouxer tudo isso e se o povo me buscar, e então é tirar a cobertura que estava oculta, é encontrar-se com Deus, deparar-se com alguém, conhecer a Deus, ter conhecimento de algo ou de alguém, é nos aproximar nesse relacionamento com Deus. O coronavírus veio, traz infelizmente consequências ruins, traz, mas Deus está permitindo para que você se aproxime dele, para que você se relacione com ele. Mas não é apenas isso.
Agora, existem questões também práticas, que uma delas é se desviar dos maus caminhos. Não adianta eu mandar preces, mandar imagens, mandar fotos, mandar orações e eu continuar no mesmo caminho de erro e de distanciamento. Então, é muito mais que isso. O meio pelo qual a nação pode ser sarada, curada, avivada, é se desviando, convertendo o seu mau caminho. Ou seja, mudar de direção, mudar de destino. Quando terminar o coronavírus, nós vamos continuar buscando a Deus, adorando a Deus e agradando a Deus. Isso é uma conversão. Mas não é quando acabar o coronavírus, ou qualquer crise econômica que possa vir, a voltar às velhas práticas, esquecer-se de Deus. Então, é voltar-se, mudar de direção. É afastar-se de um lugar aonde se encontrava. Metanoia, mudança de mente. Quando a nossa mente é transformada, todo o nosso corpo também é transformado e todo comportamento é mudado e o hábito da nossa vida passa a mudar e o nosso caráter, consequentemente, é transformado. Então, eu desviarei e se desviar dos seus maus caminhos. Vamos lá, recapitulando. Queremos que a nação seja curada? Queremos. O que estamos fazendo? Qual as implicações? Quais as condições que Deus estabeleceu para que uma nação seja curada? Primeiro, humilhar-se, olhar para dentro de nós e humilhar nada mais, nada menos é reconhecer o nosso estado de miséria, de pecado diante de Deus e dependendo dele. Reconhecendo que só ele é Senhor e que ele tem a cura. Segundo, orarmos, sairmos do nosso estado de conforto, nossa zona de conforto, nosso estado de morbidez e começar a clamar mais do que clamamos. Terceiro, buscar a face do Senhor, estar com Ele, descobri-lo, conhecê-lo, estar em direção a Deus, buscando intimidade e buscar conhecê-lo. Quarto lugar, se desviar do mau caminho, mudar de vida, mudar de direção. Ok? Quais as consequências, as bênçãos que provêm da obediência? Promessas condicionadas a atitudes impostas por Deus. Primeiro ele diz, então eu ouvirei do céu. Deus só vai ouvir se o povo se quebrantar, se o povo se voltar para ele, se a igreja se voltar para ele. Se não nos voltarmos para Deus, não adianta movimentos externos, campanhas. Não adianta fazermos campanha. Embora as campanhas sirvam para gerar uma dificuldade geográfica para que esse vírus se multiplique. Mas não é o meio para o final disso, para curar isso. Será se tomarmos as diretrizes que o Senhor determinou, as condições que Deus estabeleceu, seguirmos isso, aí sim Deus vai nos ouvir do céu. É o que a Bíblia diz. Deus ouve quando falamos com Ele. Deus escuta. É a mesma coisa de estar atento para ouvir. É prestar atenção àquela sua oração. Aí depois Ele ouve. Aí Ele diz o seguinte, perdoarei os seus pecados. É a graça que Ele manifesta sobre aqueles que reconhecem seu estado e voltam-se para Ele. Amém, queridos? Perdoarei os seus pecados. Todos nós somos pecadores. Não adianta dizer, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Carregamos conosco o pecado original. O pecado tem um caráter universal. Até uma criança que nasce, ela já nasce em pecado. O salmista vai dizer que em pecado concebeu a minha mãe. Portanto, todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, temos uma dívida com Deus. Se temos uma dívida com Deus, estamos afastados de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, envia Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. E através de Cristo nós podemos voltar de novo para Deus. E aí então, quando Ele perdoa os nossos pecados, que estamos reconciliados, Ele sara a nossa terra. Esse é o caminho que Deus estabeleceu para curar a nação. O povo precisa se humilhar, o povo precisa orar, o povo precisa buscar. Nós precisamos, primeiro, vamos colocar, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos orar mais.
nós precisamos buscar mais a Deus, estar mais com Ele, dedicar mais tempo a Ele. Nós precisamos nos desviar dos maus caminhos que muitas vezes temos vivido e estamos presos. Sair dele, para então Deus começar a ouvir a nossa oração, Deus começar a perdoar os nossos pecados, e aí então Deus sara a nação. Amém, queridos? É isso que a Bíblia diz. Significa restituir a saúde do país. Significa restituir a sua saúde. Significa cura, tanto física como também espiritualmente falando. O Senhor Deus nunca deixará a cada um do seu povo a própria sorte. Deus é conosco. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe todo o universo. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai, te adoramos, bendizemos o teu nome, te damos graça por essa noite, te agradecemos por esse culto e pela palavra. Fala ao nosso coração, nos alimenta, Deus, e nos mobiliza, Senhor, que a palavra do Senhor entre em nós e nos impulsione a vivê-la. Dá-nos a sabedoria dos céus, que é a capacidade de pôr em prática no nosso dia a dia aquilo que já sabemos, aquilo que já aprendemos do Senhor. Nos dá graça, Senhor, para pôr em prática. Nos ajuda, nos fortalece. Levanta-nos como igreja do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Abençoa, Deus, cada casa, cada família, cada irmão aqui presente, a minha casa, as casas que estão ouvindo, aqueles que não puderam participar da live e todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.